Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação da Luciana Pinheiro. Luciana, seja muito bem-vinda novamente ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. É sempre bom estar aqui contigo. Faz um Legal, tempo que a gente legal. não se falava aí, passou um ano no meio da Exato. pandemia, mas é muito bom estar aqui de volta. Eu que agradeço, fico feliz também, Luciana, pela sua presença novamente aqui no Papo Cloud. Presença essa de quem já está acompanhando e quem chegou agora aqui no episódio ou chegou agora no podcast. A Luciana teve uma participação super incrível lá no episódio do Papo Cloud 91. Lá a gente falou sobre o futuro do desktop. E esse futuro, na verdade, já mais do que chegou, né? Vem se transformando a cada dia, novas possibilidades e novos desafios também de mercado vêm surgindo, né, Luciana? Então, é nada mais justo do que trazer você de novo, depois desse um ano, para a gente entender o que tem de novos desafios e também de oportunidades para a gente sair do outro lado, né? Principalmente nesse viés aí de que teve que ter uma atualização muito forte na regra de trabalho, nos contratos trabalhistas, mas regularizando um pouco mais certo, direcionando alguns escopos sobre o que é um teletrabalho, quais são as possibilidades, como é que as empresas conseguem oferecer soluções tecnológicas para os seus funcionários, que antes, né, eu acho que a gente focou isso também até no episódio lá 91, a gente falava que antes estava tudo dentro da empresa, literalmente, fisicamente, todo mundo junto, né? Naquele perímetro. Agora o perímetro é global, é o mundo inteiro. Daqui a pouco a gente vai estar em Marte também, vai ter que ter uma solução de teletrabalho em Marte. Mas enquanto Essa Marte vai ser não um pouco mais chega... complicada. Pois é, pois é. Mas vamos aproveitar que a nossa moradia em Marte ainda não chegou e tentar entender um pouco mais do que você tem visto ao longo desse um ano que passou, dos principais desafios que os clientes e as empresas vêm até você para tentar solucionar. Conta aqui um pouquinho para a gente. Então, Vinícius, nesse último ano, principalmente na virada desse ano, né, a gente viu muitas empresas voltando a abrir os escritórios, a chamar o pessoal para voltar, né, a trabalhar presencialmente. Porém, o trabalho híbrido é uma coisa que veio para ficar pós-pandemia, né? A gente vê que muitas pessoas se acostumaram, ou muitas até mudaram de cidade e não Sim, pretendem voltar à vida de escritório todo dia, né? Então, se a pessoa é uma pessoa que não precisa estar fisicamente, tipo um cirurgião, um caixa de supermercado, né? Alguém que realmente precisa estar ali para trabalhar, ela é um information worker, essa pessoa ela vende a capacidade intelectual dela para o trabalho, né? Então ela pode trabalhar de qualquer lugar e cada vez mais a gente vai ver essa exigência do mercado de trabalho, né? Então as sim. empresas estão se adaptando a essa nova realidade. A gente até falou no episódio 91, eu me lembro que uma pergunta que eu te fiz lá é em relação ao 5G. Lá naquela época, ainda estava naquele desdobramento de licitação, né, e tudo mais. E já passou essa etapa. Agora a gente está na etapa literalmente de deploy, né, de instalação das redes e configurações. Pelo menos enquanto a gente está gravando aqui esse episódio, Uhum, né? Mas isso que você comentou de que, poxa, se eu já tenho uma pessoa que mudou da sua cidade, ou foi para o interior, ou mudou de estado, ou de país, uhum, literalmente ela não quer mais enfrentar aquele trânsito de trabalho, aquele rito de você, porque não precisa. Não só porque não quer, porque também não precisa. Mas uhum. como é que então eu enquanto empresa, tenho que olhar aquele colaborador, enquanto é um, dois ou três, eu até consigo prover alguma solução que vai atender, né? Amarro aqui, fecho Uhum, ali, mas eu tenho às vezes uma organização que tem 100, 200, 1000 funcionários que estão nesse estilo uhum. de trabalho. Aí o negócio complica, né? Como é que a gente consegue, de repente, transformar esse desktop, que antes estava tudo ali conectado, em uma VPN resolvia a questão, e agora a gente tem que prover soluções em escala e mais Uhum. personalizada. É um desafio grande. Exatamente, acho que são dois grandes desafios, né? Um de você prover essa tecnologia para os colaboradores e a outra é de segurança, né? Hoje, tecnologia por si só não é mais um impeditivo para que as pessoas trabalhem de qualquer lugar, né? Existem ferramentas para habilitar um trabalho seguro, uma experiência equivalente ao que a gente tinha no passado no escritório, com toda a segurança.
Então, para atender esse número crescente de trabalhador remoto que a gente está vendo, as empresas todas também estão recorrendo à implantação de, por exemplo, de DaaS, né, Desktop as a Service. Sim. Essa é uma tecnologia que, segundo o Gartner, deve crescer 253% nos próximos 3 anos. Uau! Né? Um crescimento absurdo. Exatamente. Legal. A previsão deles é que 80% dos desktops virtuais vão ser DaaS em 2024, né? E daí a gente vê muito essa discussão, mas eu tenho desktop virtualizado, o que é DaaS, qual a diferença, por que um é melhor que o outro, né? Então, a Citrix está lançando esse mês, inclusive, os produtos dela como Desktop as a Service, né? Por quê? Porque o VDI on-premise, né, virtualização de um desktop on-premises, precisa de muita mão de obra, né? Você precisa aplicar patch de segurança, você precisa fazer upgrade, você precisa dar manutenção do dia a dia. E hoje, com esse crescimento, com esse volume de pessoas, né, e não só do trabalho híbrido, como também de merge acquisition que a gente está vendo no mercado, né, empresas comprando outras e tendo que colocar pessoas para trabalhar rapidamente dentro da mesma plataforma, do mesmo ambiente, você tem que ter uma solução escalável e rápida, né? Então, com o Desktop as a Service, você tem as vantagens da virtualização, né, tradicional que a gente tinha antigamente, mas sem essas complexidades de TI e custo de infraestrutura física, né? Você sabe, né? Você fala de cloud o tempo todo. Adotar nuvem é sempre uma grande decisão, não é fácil. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão que abre várias portas aí e amplia, dá muita vantagem para os negócios. Agora, Lu, você comentou aí em relação ao VDI, né? Só para o meu lado acadêmico aqui, de professor, ele acionou, né, o VDI, que nada mais é do que a infraestrutura de desktop virtualizada, que é uma infraestrutura extremamente pesada, não é fácil, requer um controle altíssimo e também profissionais altamente qualificados para manter aquela infraestrutura. Mas, em relação ao DaaS que você comentou, em paralelo, se eu tenho que investir hoje num equipamento, que o meu usuário tem que ter minimamente um hardware ali, eu posso com o DaaS, então, oferecer uma estrutura que ele pode trazer o equipamento dele. Às vezes o usuário ele já tem um equipamento em casa, não precisa ser um equipamento de alta capacidade de processamento, memória, armazenamento, porque está tudo na nuvem da Citrix, na virtualização dentro da Citrix, e de repente até mesmo esse controle de segurança, eu meio que pouco importa o hardware que ele está acessando, desde que ele atinja ali minimamente os requisitos e tenha a internet, né? Eu já consigo promover ali e prover um desktop para o usuário, às vezes até 10 vezes mais potente do que ele está acessando. Seria essa analogia também? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente tem um cliente que é um escritório de arquitetura. Né? Imagina, aqueles escritórios de arquitetura, não que faz casa, mas que faz projetos grandes, prédios, pontes, que exigem uma capacidade computacional enorme. Né? Verdade. Que tem aquelas máquinas com placas de vídeo, né, Brubbles lá, né, enormes, com monitores 4K, tem aquela tecnologia enorme. Só que essa tecnologia, ela é alvo de ataque, né, porque hackers que precisam minerar criptomoedas, por exemplo, precisam de poder de processamento. Verdade. Então, a gente, durante a pandemia, aí, blindou esse cliente usando, né, um desktop as a service, uma virtualização, no qual ele não precisa ter esse investimento de equipamento, ele põe tudo na nuvem, né, não só nuvem Citrix, mas também de provedores aí de nuvem, como Google, como Azure, e ele continua fornecendo o poder de processamento para os arquitetos e engenheiros tão bom quanto ele tinha antes, porém, de qualquer lugar a pessoa acessa. A única coisa que ela precisa ter é um monitor bom para visualizar. O resto está tudo na nuvem e blindado de segurança. Então, essa migração, né, de virtualização on-premises para nuvem, para desktop as a service, tem 3 grandes mitos aí, né? Tem uma questão de segurança,
né? Porque muitas pessoas ainda acham que tá dentro de casa é mais seguro do que está na nuvem, né? Que a nuvem tem vulnerabilidades, problemas com compliance, com fraudes. E, na verdade, a migração para um desktop as a service reduz drasticamente o risco de perda de dados, né? E até de comprometimento de entrada de sistemas. Então, a segurança hoje fornecida tanto pela Citrix quanto pelos hyperscalers, aí, né, pelos provedores, é muito maior do que o que tem hoje nos data centers que dependem de updates manuais, por exemplo. E outra coisa, eu acho que faz sentido também, de repente, a gente colocar nessa discussão. Bem, eu acho que faz, aí você vai me corrigir, por favor. Que é o seguinte, um equipamento físico que tem todo esse poder de processamento altíssimo, a gente sabe que não é um equipamento barato, né? Já está ali a casa de alguns dígitos, requer uma manutenção e um cuidado. Mas a gente sabe que o arquiteto ou o engenheiro, ele não está usando 24/7 todo aquele poder de processamento, né? Exatamente. Às vezes ele realiza atividades administrativas, reuniões com o cliente, e são poucas horas do dia dele que ele realmente está usando assim, o que o hardware está ali para se propor, né? Nessa estrutura, então, eu posso até fazer uma combinação de investimento. Se eu tenho uma determinada hora, eu não preciso ter um hardware melhor. Então, o uso faz parte também do cálculo do gestor. Então, se tem algum gestor que estiver acompanhando nosso episódio, vendo ou nos ouvindo, já pode imaginar isso também. Poxa, então eu posso definir uns horários específicos, já diminuir a minha conta, já que é sobre serviço, né? Sobre demanda. E um outro fator também é o próprio refresh tecnológico, né? A obsolescência do equipamento, porque surge uma placa nova, com um recurso novo, e que o software também se atualiza. E aí você fica aqui com aquele passivo, que era um ativo bacana, agora virou um passivo. Virou um pedregulho em cima da minha mesa. Então faz sentido também a gente olhar por isso? Total sentido. Existem empresas que conseguem, né, trabalhar de acordo com o sol, né, como a gente fala, com o ciclo do sol. Então, hoje em dia, ainda mais com essa história de você ter gente trabalhando de qualquer lugar, você pode ter pessoas trabalhando na Europa, nos Estados Unidos. Então, você consegue, com a mesma infraestrutura, disponibilizar esse poder de processamento para vários turnos, vamos dizer assim, né, para pessoas trabalhando em vários horários diferentes. Ou para pessoas trabalhando no escritório durante o dia e à noite um processamento mais pesado de SAP, de outros sistemas na mesma infraestrutura. Então, você tem um aproveitamento maior, né? Um dos outros mitos aí de migração para a nuvem é que a nuvem não tem ROI ainda, né? Não tem um retorno sobre investimento, ainda que os custos da nuvem não pagam os benefícios dela. O que não é verdade, né? Para muitos executivos, a migração para a nuvem ainda é uma barreira, porque o data center dele está funcionando, está provendo solução. Mas quando você migra, né, para um desktop as a service ou para outros serviços na nuvem, você tem uma significante redução de custo, né, tanto relacionado ao hardware legado, que você falou, né, que são os tijolos aí, né, que acabam ficando nas caixas, né, caixas ocas. Suporte e gerenciamento em geral, né? Então, além de você poder acrescentar novos workloads, quando você tem essa flexibilidade, essa escalabilidade, você não precisa se preocupar com custos associados. Eu preciso comprar mais hardware, eu preciso de mais espaço no meu data center, eu preciso comprar mais licença de um endpoint, né, para gerenciar o dispositivo. Sim, e todos os outros equipamentos de rede aí. Então, você tem uma escalabilidade, por exemplo, eu tenho um Black Friday, eu preciso ter mais gente trabalhando nesse período. Você consegue colocar mais pessoas, você, né, pede mais infraestrutura na tua nuvem, você põe mais licenças da Citrix e resolve o problema rapidamente. Você não precisa ficar guardando um processo de importação, né, de aquisição de hardware. Pois é. E que a gente até acompanha o mercado que tem tido falta de alguns componentes eletrônicos. Exatamente. Né? E que esse tempo de entrega, que já é um pouco longe, né? Um pouco longo, 30, 90 dias ali para chegar um equipamento, quando é importado, muito específico, às vezes tem equipamentos que levam mais de 120 dias para chegar. E imagina uma operação esperar todo esse tempo, chegar, desembarcar, uma vez que chegou na empresa, desencaixar,
instalar a imagem, né? Instalar a imagem na máquina, daí, depois quando tiver tudo distribuir pronto, a máquina. Pois é, nossa, pai do céu, isso aí já passou 6 meses Isso de não existe trabalho. mais, isso não dá mais para viver assim, nenhum negócio mais aguenta, né? O tempo, o go-to-market aí, né? Sim. Você tem a necessidade e disponibilizar o recurso lá na ponta, não dá mais para ser assim. Hoje, quando a gente começa um funcionário aqui, no mesmo dia ele consegue ter todas as aplicações dele lá disponíveis para trabalhar. Através do perfil dele, a gente já habilita tudo, ele entra no sistema né, com múltiplo fator de autenticação, com segurança, com tudo, e tem acesso ao que ele precisa para trabalhar. Não existe mais isso de você ficar esperando para poder começar, né? Essa era uma das preocupações também, né? Que é complexo migrar para a nuvem. Não é complexo, né? Hoje tem seus por desafios, exemplo... tem uns caminhos. Exatamente. Tem CISOs que se preocupam com segurança, tem, né, todo o planejamento, a arquitetura que você tem que pensar nova, mas que se paga pela flexibilidade que você tem. Agora, Luciano, também a gente pode deixar bem, eu acho que um ponto que colabora para quem está acompanhando o episódio, é que você focou em segurança. Eu acho que é um dos fatores primordiais no dia de hoje. A gente acompanhou 2021, né? Teve, assim, a gente bateu todos os recordes de empresas que tiveram algum tipo de ataque. Não é um recorde que eu me orgulho dele, muito pelo contrário, né? Me espanta, mas aqui está o nosso papel de contribuir com esse tipo de mensagem também. Existe também um processo de desligamento do funcionário, às vezes, né? Porque ou ele foi para outra oportunidade, enfim. E o que é comum nesse processo como um todo enquanto está acontecendo esse desligamento, o funcionário ainda tem acesso a determinados sistemas, a determinadas aplicações e acesso ao próprio desktop, que tem acesso a tudo, praticamente isso, né? Eu vejo muito que com essa solução da Citrix, eu acho que até ajuda a ter esse controle mais preciso, né? Porque eu vou dar acesso imediato, liberou, quando eu cortar o acesso também acabou, não tem meio acesso, né? Então é uma vantagem também em relação a esse controle operacional do colaborador. Ou ele mudou de posição, vamos falar uma coisa positiva também, né? Ele mudou de posição, ele foi assumir uma gerência, foi assumir uma outra operação, ele ganhou mais privilégios. E transferir os privilégios de acordo com aquele perfil também faz sentido e vocês acabam ajudando. Pelo menos eu estou enxergando assim. É isso mesmo? Exatamente. E não só os privilégios, como também acesso a diferentes aplicações, a diferentes arquivos, né, a diferentes dados. Quando ele é promovido, ele muda também o escopo das tarefas que ele faz, né? Às vezes passa muito de tarefas operacionais para estratégicas, informações mais estratégicas, e você consegue disponibilizar isso mais fácil. Você falou de demissão, né? O funcionário, quando é demitido, você simplesmente programa quando que você quer desligar o acesso dele, e ele não tem mais acesso a mais nada, né? Diferente do passado aí, que ele conseguia ainda acessar, entrar via VPN, num file server, baixar os arquivos, né? Fazer uma limpeza no ambiente, pegar tudo que ele queria de informação, você consegue desligar esse ambiente muito rápido, né? E acho que uma outra preocupação de segurança que a gente está vendo, como o ambiente distribuído, né? As pessoas estão cada vez mais trabalhando de lugares diferentes, aumentou também a superfície de ataque. Sim. Né? Então, essa é uma preocupação enorme das empresas, eu falo para todo mundo. Não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado e se você está preparado para ser atacado. Sim. Né? O quanto que você criou ali um muro, uma blindagem para que os hackers não consigam destruir teu ambiente. Né? Então, essa semana passada até a gente lançou o Secure Private Access, que é uma tecnologia baseada em Zero Trust, ou seja, a gente fica o tempo todo checando, né, da onde que a pessoa está acessando, qual o dispositivo, qual a rede, tudo, né, para checar se realmente ela tem aquele privilégio de estar acessando aqueles arquivos, aquele ambiente, e não tem uma perda de performance como, por exemplo, um acesso via VPN, né, é um acesso muito mais rápido e muito mais seguro
porque você não dá acesso à rede, você dá acesso ao que a pessoa precisa, aos arquivos dela, os arquivos que compartilharam com ela, as aplicações que ela precisa usar. Então, você realmente cria um ambiente para ela, uma experiência como se ela estivesse dentro do escritório, ela tem acesso a todas as necessidades dela para o dia a dia, mas ao mesmo tempo não tem o risco dela entrar no data center, ela não, né? Alguém que usa a senha dela, ou que consiga entrar através do dispositivo dela, às vezes até ela, né? A gente tem visto muita fraude, muitos funcionários, inclusive, vendendo senhas, né, de acesso. Então, é uma preocupação contra fraude, contra hackers, contra tudo, que a gente usa o Zero Trust para ter essa confiança. Né? Pra você ter uma ideia, lá na Alemanha, o Cologne Institute of Economy fez uma pesquisa e eles perderam 62 bilhões de dólares só ano passado, por causa de ataque. Caramba! Então, assim, o volume é muito grande. Aqui no Brasil, a gente viu várias empresas também que perderam dinheiro, que tiveram sequestro de dados. A gente é um desafio, eu não sei nem por onde começar, vai ser, é um grande desafio quando a gente fala de segurança, principalmente no que se tange a coisas para o usuário, né? Qualquer coisa que a gente tem que colocar na mão do usuário, não que a gente tem que restringir, tem que se planejar bem e conseguir entregar para ele poder exercer a função dele. Ele está lá para isso, né? E hoje tem tecnologia para isso, né? Exato. A tecnologia existe, então você disponibilizar esse serviço e essa facilidade para o usuário é possível, 100% possível, sem comprometer o ambiente. Aí eu acabo também pensando o seguinte, como é que é a percepção, Luciana, do gestor no mercado em relação a esse tema? Ele está um pouco mais aberto a querer desenvolver, querer pesquisar, está indo atrás, ou ele ainda é um pouco mais tradicional, reticente, e fala assim, não, minha equipe aqui é tudo faixa preta, eles controlam todo o ambiente aqui, eles dominam, né? Como é que você tem acompanhado exatamente esse pedaço que é tão importante também da cabeça do gestor e que eu vejo que é ele que vai, de fato, acelerar ou pisar um pé do freio para cancelar um projeto desse? Até o ano passado, no começo do ano passado, mais ou menos, a gente ainda via muita resistência, né? Principalmente quando você olha para bancos, para empresa de saúde, que tem dados muito sensíveis, né? Sim. Informação de cartão de crédito, de transações, informações de um paciente. Então, existe meio que um conceito que não, aqui é muito sensível, nós não vamos ir para a nuvem, né? Nós temos essa preocupação de segurança. Hoje em dia, quando a gente conversa com esses executivos, mudou completamente, né? Então, você vê grandes bancos, que legal. Né, os principais bancos já com projetos de migração de 100% para a nuvem. Porque eles sabem que se eles não migrarem, se eles não fizerem essa transformação, se eles não forem nessa direção, eles vão morrer. Eles vão perder para outros tipos de negócio, né? A gente está vendo um monte de fintech aparecendo, de health tech aparecendo, que eles têm que se adaptar, senão eles perdem a flexibilidade, né? Tem pesquisas que indicam que 40% das Fortune 500 aí serão dizimadas pela transformação digital em menos de 10 anos. Por quê? Porque ela precisa se adaptar, né? Ela precisa abrir, ela precisa estar apta a ter funcionários trabalhando de qualquer lugar, seja de casa, seja de outro país, seja da praia, né? O que importa é que ele trabalhe, não importa o lugar. Estamos aí nessa como opção, ele viu? acessa, né? Legal, legal. E que bom que está tendo essa percepção e essa transformação no mercado, né? Mudou completamente, né? Pois é. Existe o desafio, né? O do novo, o desconhecido, deixa eu ver, me traz um case de sucesso, mas eu acho que a própria evolução natural do mercado, né? E as coisas vão acontecendo, vai se provando que faz sentido para o modelo. Agora, é importante para o gestor saber fazer cálculo também, botar a ponta no lápis, tá? Apontar o seu lápis e ir ali para o caderninho, realmente chegar nos números para provar o ROI que você comentou lá no início? Exatamente. Tem que fazer esse estudo, né? Tem que fazer um business case, mas tem que fazer um business case levando em conta a transformação, né? Você não pode pensar que é um lift and shift, né? Que você vai pegar o que está aqui e colocar do outro lado. Não é isso, né?
Você tem que justamente pensar nos ganhos que você tem nessa migração. Por exemplo, quando você fala de desktop, você tem a centralização do gerenciamento, você tem a redução de aquisição de hardware, né? Então tem processamento, que você está entregando processamento melhor por muito menos. Então tem todas essas análises que tem que ser feita na hora que faz a conta. Você não pode simplesmente pegar e colocar lá, preciso de 16 mega de memória, eu preciso não sei quantos giga, e não pensa na otimização que você tem pelo horário que a pessoa não está trabalhando, ou pelo fato de outras pessoas usarem o mesmo recurso em horários diferentes. Então, tem que levar em consideração esses ganhos de tecnologia e não pensar simplesmente que estou colocando 1000 desktops num ambiente virtualizado, né? Daí não fecha a conta, realmente. Nunca vai fechar, né? Nunca vai Exatamente. fechar. O exercício não é alinhar o desafio da coluna A com o desafio da coluna B. É um novo método de calcular, um novo método de pensar. Também, já que você está querendo promover uma transformação, né? Você tem que também ter um pensamento de otimização, de transformação, de trazer coisas novas e apresentar para o executivo, né, para o board, que, olha, eu não consigo só comparar lift and shift, né, como você comentou. Eu tenho que inserir elementos novos que eu não consigo comparar com o velho, com o antigo, com o que está hoje em operação, mas é olhar o novo e se debruçar sobre novas possibilidades. Eu acho que isso pelo menos é o que eu levo aqui de mensagem, Lu, do que você está falando e que acaba agregando muito esse episódio. É pensar também que existe solução, mas soluções novas também requerem pensamentos novos e matemática nova. Exatamente. É otimização, é ganho de segurança, é ganho de gerenciamento de pessoas. Tem muitos ganhos aí que tem que ser levado em conta. Bacana. Luciano, eu queria poder conversar contigo aqui pelo menos umas 10 horas, falando sobre esse desafio de mercado. Eu sei que tem muito assunto para a gente poder tratar. Eu me recordei que lá no episódio 91, eu te fiz uma pergunta sobre o que é computação em nuvem. Você respondeu magicamente, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para poder acompanhar. Mas eu queria fazer uma pergunta nova para você, né? Que é o seguinte, para a Luciana, o que será o futuro do desktop para 2023? O desktop, essa é difícil. Não é não. Não estava programada essa pergunta aqui, viu, pessoal? Mas acho que isso é muito claro, né? O desktop passa a ser um meio de acesso, né? Como você brincou no começo, ele é uma casca, né? Você tem um meio onde você tem acesso ao mundo, né? Você tem acesso a tudo que você precisa para trabalhar sem a preocupação de capacidade mais, né? Porque antigamente você se preocupava o desktop, né? O que eu tenho nele, qual a minha capacidade de armazenamento, essas coisas. O desktop em 2023 não tem mais essa preocupação. Ele é um portal, vamos dizer assim, né? É um portal por onde você entra para um mundo de coisas que tem na sua empresa e você tem a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Então, para mim, ele vai ser o portal de acesso ao trabalho, à vida pessoal, a tudo. Bacana. Bem, queria muito agradecer, Luciana, pela sua presença novamente aqui no Papo Cloud. Portas sempre abertas, né? O portal aqui está aberto sempre para vocês. Quando quiserem voltar, trazer uma novidade, Obrigada. Fique à vontade. E até a próxima oportunidade, viu? Legal. Obrigada, Vinícius. Legal. E você que nos acompanha aqui, vendo, nos ouvindo, link na descrição. A gente continua discutindo esse tema aqui da Luciana lá no grupo do Papo Cloud Makers. Tá aqui para facilitar. Olha a descrição. Te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?